Se você pensa que a Noruega é apenas neve branca, frio intenso e fotografias bonitas como quadros pendurados na parede, talvez ainda não tenha entrado na parte mais profunda desta terra. Há lugares na Noruega que deixam as pessoas em silêncio por muito tempo, não por falta de palavras, mas porque qualquer linguagem se torna supérflua diante da paisagem que se abre diante dos olhos. Ali, a natureza não se exibe nem faz barulho. Ela simplesmente existe, de forma silenciosa, com uma beleza suficiente para nos fazer abrandar o ritmo, respirar mais fundo e perceber que, há muito tempo, não observamos verdadeiramente o mundo à nossa volta. Há momentos em que basta olhar para uma única imagem da Noruega para que, quase sem perceber, o nosso ritmo desacelere, como se a pressa do dia a dia fosse colocada de lado, dando lugar a uma tranquilidade profundamente reconfortante. É a sensação de estar diante de um fiorde profundo e infinito, onde a superfície da água, lisa como um espelho, reflete o céu cinzento azulado. Ou o instante em que uma luz solar frágil atravessa as nuvens e toca suavemente os pequenos telhados que se aninham entre as montanhas. Tudo aqui é belo de uma forma lenta, verdadeira e intensamente humana. Antes de explorarmos os 5 lugares mais bonitos da Noruega, vamos permitir-nos um momento para nos deixarmos envolver por esta sensação, abrir o nosso coração e viver plenamente a viagem que temos pela frente. Se gosta de viagens carregadas de emoção, se aprecia ouvir a natureza contar histórias da forma mais delicada, não se esqueça de ficar conosco neste vídeo. Deixe o seu gosto, partilhe e subscreva o canal para não perder viagens tão belas como esta no futuro. Fiord de Geiranger, Geiranger Fjord. Geiranger Fjord revela-se diante dos olhos como um silêncio profundo da Noruega, onde a natureza não precisa de se exibir para fazer com que as pessoas abrandem logo desde o primeiro instante. Este fiord não é barulhento nem avassalador de forma impositiva. Pelo contrário, conduz-nos lentamente à sensação de pequenez ao estarmos rodeados por falésias altas e escarpadas, cobertas de florestas verdes e véus de neblina, refletidas nas águas verde escuras, quase sem ondulação. Tudo em Geiranger Fjord parece tranquilo, mas é precisamente essa tranquilidade que esconde um encanto difícil de explicar. À medida que o barco desliza silenciosamente pelo fiord, a paisagem de ambos os lados vai se abrindo, revelando cascatas que caem a pique de centenas de metros de altura, finas como fitas brancas sobre a rocha cinzenta, fluindo incessantemente dia e noite. Algumas dessas quedas de água têm nomes poéticos, ligados a histórias antigas, fazendo com que o cenário não seja apenas belo, mas também carregado de memória e tempo. A superfície da água reflete o céu, as montanhas e as nuvens em movimento, criando a sensação de estar num espaço completamente separado do mundo exterior. Geiranger Fjord é mais belo quando não há pressa. É nesse momento que se pode ficar em silêncio, observar a neblina a dissipar-se lentamente no topo das montanhas, ouvir o eco da água a correr no vasto espaço
e sentir a tranquilidade a infiltrar-se de forma suave e gradual. Este lugar não desperta entusiasmo de forma intensa, mas semeia no coração uma paz profunda e duradoura. Geirangerfjord não é apenas um ponto turístico, mas uma experiência que permanece na memória como um recorte puro e delicado da natureza norueguesa. Arquipélago de Lofoten. Lofoten transmite a sensação de sair do ritmo de vida habitual para tocar um outro mundo, onde o tempo parece correr mais devagar, o espaço se abre mais amplamente e todas as emoções se tornam muito mais nítidas e profundas. Desde o primeiro instante em que se avista este arquipélago, é fácil sentir como se estivéssemos diante de uma pintura viva, criada por cadeias de montanhas rochosas imponentes que se erguem diretamente do mar, fiordes de águas azul profundo que serpenteiam suavemente em torno de pequenas aldeias piscatórias, e um céu vasto que muda constantemente de tonalidade ao longo do dia. Em Lofoten, a luz desempenha um papel muito especial, pois basta um pequeno deslocamento, as nuvens a avançarem lentamente, ou o sol a inclinar-se num ângulo diferente para que a paisagem diante dos olhos assuma uma beleza completamente nova, ora vibrante e cheia de vida, ora serena e suave, como um cenário que desliza lentamente para o sonho. Há tardes em que o sol se inclina sobre as encostas das montanhas e se reflete na superfície calma do mar, criando longos rastros de luz cintilante que fazem com que se queira ficar parado por muito tempo, apenas a observar, sem interromper aquele instante. As aldeias piscatórias espalhadas pelo arquipélago possuem uma beleza simples e autêntica, com pequenas casas de madeira, de cores vivas, destacando-se no meio de uma natureza selvagem e por vezes austera, como um toque de suavidade num espaço imenso. A vida em Lofoten decorre de forma tranquila, intimamente ligada ao mar, ao vento e ao ritmo natural da terra e do céu, fazendo com que seja fácil esquecer a pressa do cotidiano e desfrutar de uma paz rara. Lofoten não precisa de se exibir para impressionar, pois é precisamente essa condição primordial, aberta e silenciosa, que permanece por muito tempo na memória de quem já teve a oportunidade de lá estar. Trolltunga. Trolltunga não é um lugar onde basta ficar parado a olhar, mas sim uma jornada que convida a sentir verdadeiramente com o corpo e com as emoções. A rocha projeta-se no vazio como uma língua gigante, suspensa sobre as águas azul escuras do lago Ringdalsvatnet, fazendo com que qualquer pessoa que a veja pela primeira vez pare por alguns segundos, tomada pela imponência da paisagem. Em Trolltunga, a natureza não é suave nem indulgente, mas revela-se direta, poderosa e cheia de desafios.
O caminho até Trolltunga é longo e está longe de ser fácil. Subidas íngremes, terrenos rochosos, vento constante e mudanças repentinas do clima fazem com que cada passo exija paciência e resistência. Mas é precisamente ao longo desse percurso que a paisagem norueguesa se vai revelando de forma única, com vales profundos, lagos silenciosos e um céu tão vasto que dá a sensação de que todas as preocupações do dia a dia ficam para trás. Ao chegar ao destino final, o cansaço parece dissipar-se, dando lugar à sensação de estar diante da natureza no seu estado mais puro. O momento de se colocar sobre Trolltunga, olhando para o abismo profundo abaixo, não desperta apenas medo ou excitação, mas também uma clara percepção da própria pequenez. O vento sopra com força e o silêncio é tão intenso que se consegue ouvir o bater do próprio coração. Trolltunga não é para todos, mas para quem já esteve ali, a experiência de tocar o limite entre o medo e a beleza transforma-se numa memória difícil de esquecer, como uma marca poderosa da Noruega selvagem e autêntica. Cidade de Bergen. Bergen não é uma cidade para ser explorada com pressa, mas um lugar onde quanto mais devagar se caminha, mais as emoções se acumulam. A cidade revela-se como uma pintura em constante mudança, ora envolta em névoa, ora iluminada por raros raios de sol e por vezes acompanhada por uma chuva suave, apenas o suficiente para tornar o ambiente mais sereno. Bergen não tenta agradar aos visitantes, mas é precisamente essa naturalidade que faz com que seja tão fácil apaixonar-se por ela. Em Bergen, a vida parece estar intimamente ligada ao mar. O porto está sempre em movimento, com barcos que entram e saem de forma silenciosa e regular, como a própria respiração da cidade. Os pequenos cafés à beira das ruas e os mercados de peixe, animados, mas sem confusão, transmitem uma sensação muito genuína e autêntica. É fácil passar horas apenas a caminhar junto à água, observando as nuvens a deslizar sobre os picos das montanhas ao longe, deixando os pensamentos vaguearem sem necessidade de um destino definido. Bergen também fica na memória pela sensação de estar envolvida pela natureza. As montanhas cercam a cidade, o mar estende-se logo à frente e o céu parece sempre muito próximo. Basta afastar-se um pouco do centro para que a paisagem se torne mais verde e tranquila, permitindo ouvir claramente o vento e sentir as mudanças súbitas do clima. Talvez a maior beleza de Bergen não esteja num ponto específico, mas na sensação de paz que se infiltra em cada momento. Uma cidade que não precisa de se exibir, mas que é suficientemente profunda para permanecer na memória muito tempo depois da partida.
Oslo. Oslo não é o tipo de cidade que provoca admiração imediata logo nos primeiros instantes. A beleza da capital da Noruega revela-se de forma calma e gradual, como um amigo reservado que precisa de tempo para se dar a conhecer antes de mostrar o seu encanto próprio. Situada entre o fiord de Oslo e extensas áreas de floresta verde, apesar de ser o centro político e cultural do país, Oslo mantém uma atmosfera leve e surpreendentemente tranquila. Ao caminhar por Oslo, não se é arrastado por um ritmo apressado. As ruas limpas, os espaços abertos inundados de luz e o ritmo de vida sereno tornam fácil relaxar e desacelerar. De manhã, as pessoas deslocam-se tranquilamente de bicicleta para o trabalho, parando num pequeno café pelo caminho. À tarde, sentam-se junto ao porto, observam a água ondular suavemente e deixam o tempo passar sem pressa. Oslo não tenta impressionar, mas faz-nos sentir confortáveis, simplesmente por estarmos ali. O que torna Oslo especial é a forma como a natureza se infiltra em cada recanto da cidade. Em poucos minutos, é possível sair do ambiente urbano e entrar numa floresta, chegar a uma pequena praia junto ao fiord ou ficar diante de uma paisagem tão serena que apetece apenas ficar em silêncio a contemplar. Em cada estação do ano, Oslo assume uma personalidade diferente, ora vibrante e cheia de vida sob o longo sol do verão, ora silenciosa e pura, coberta pela neve branca do inverno. Talvez seja precisamente esse equilíbrio simples e natural que faz com que Oslo não precise de muitas palavras para permanecer na memória. E quando a viagem pela Noruega termina aqui, o que fica não são apenas imagens bonitas, mas uma sensação difícil de definir. A sensação de ter tocado um mundo mais vasto, mais silencioso e mais intacto do que o ritmo da vida cotidiana. A Noruega não prende ninguém pelo barulho ou pela ostentação, mas é suficientemente profunda para deixar uma saudade duradoura, mesmo depois de o vídeo terminar. Se também sentiu o coração abrandar um pouco após estas paisagens, se a ideia um dia tem o mesmo de ir lá começou a surgir na sua mente, então esse é exatamente o sentimento que quisemos transmitir através deste vídeo. Obrigado por ter acompanhado conosco esta viagem pelas belezas mais autênticas da Noruega. Não se esqueça de deixar um like para apoiar o canal, partilhar o vídeo com quem também ama viagens e natureza e subscrever o canal para continuar conosco em muitas outras descobertas pelo mundo. As viagens ainda são longas, as histórias continuam à espera de ser contadas e esperamos voltar a encontrá-lo nos próximos caminhos.